nós creemos as suas palavras e obedecemos as suas palavras, nós receberemos a vida que ele tem para nos dar através das suas palavras. A fé nas suas palavras é vital no nosso relacionamento com ele. Não temos outra maneira de nos relacionarmos com ele, senão cremos e aceitamos e obedecemos as suas palavras. E por isso que aqui diz Maria é muito importante. Provavelmente Maria nunca pensou que isso era tão importante. Maria não estava ciente ainda, mas João está ciente. Por quê? Porque sendo... Outra coisa interessante, né? Vida espiritual que teve naquele momento Maria, com discípulos, com Jesus Cristo, é a mesma vida espiritual do agora, porque a vida espiritual é atemporal. Vale para nós na escala de tempo nossa, mas pensando na eternidade, o tempo nosso é uma fagulha. Então, os sinais, né, como está escrito lá, sinais de João. Então, João apontou, e ele vai, nesse vídeo, falar de 7 sinais. Ele está falando do primeiro, e que é da base a todos os outros. É um sinal da vida espiritual, que hoje não é um sinal, é a vida espiritual, é revelação. Só para aqueles que nasceram de novo. O de Deus encarnado quer dizer que não apenas ele, mas todos os acontecimentos, vamos dizer assim, circunstanciais, que aconteciam ao redor dele, estavam ordenados para revelar ele no mundo, porque o Pai estava revelando o Filho ao mundo. E até as palavras que as pessoas falavam, você vai ver isso no Evangelho de João, muito claramente. Até as palavras que as pessoas falavam inconscientemente tinham algum significado a respeito do Senhor Jesus. Maria disse, façam tudo o que ele disse. E isso que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs. É isso tudo que nós precisamos fazer. Tudo o que ele disse, nós precisamos crer e fazer. E vamos ver que ele revela a sua glória para nós. Então os servos foram falar com Jesus e Jesus disse, vamos continuar lendo. Jesus disse para eles, primeiro versículo 6, antes disso, e estavam ali 6 talhas de pedra para água, conforme o ritual para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam de 80 a 120 litros, eram grandes, né? Podiam conter muita água. Disse-lhes Jesus, enchei essas talhas de água, e encheram-nas até em cima. Então disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala e levai. O que está acontecendo aqui? Temos 6 talhas. Os judeus tinham um monte de ritos de purificação pelos quais eles pensavam purificar-se ante Deus. Todos esses ritos eram exteriores, consistiam de lavagens e coisas que os judeus faziam pelas tradições deles. Mas essas tradições, na verdade, estavam baseadas no que ensinava a lei. Todas as questões de a purificação externa do corpo. E então, essas 6 talhas de água aí nos falam da religião judaica. É muito claro que João queria fazer referência à religião judaica. Não apenas a lei revelada por Moisés, mas também a toda a estrutura religiosa que os judeus construíram ao redor da lei, porque eles não apenas estavam contentes com ter a lei de Deus, mas eles fizeram, aliás, acrescentaram toda uma estrutura para o cumprimento da lei, o que é chamado por o Senhor Jesus, em outros evangelhos, a tradição dos anciãos. E a vida dele está toda regrada, normada por essas questões religiosas. E uma delas eram os ritos de purificação, e para os judeus eram muito importantes. Quando o judeu saía caminhar na praça e tocava num gentil, falava com um gentil, ele voltava rapidamente para casa e ele lavava, porque achava que estava contaminado pelos gentios. Não, é isso que está aqui. Essas talhas que eles tinham em todas as casas para purificação, para ser puros ante Deus. Então, é uma alusão muito clara à religião judaica. E qual que era o problema? Estavam vazias. O vinho acabou. A festa estava sendo arruinada porque o vinho acabou. E as talhas estavam vazias.
A ênfase de João está aí. Primeiro vamos ver a história e depois vamos entrar na explicação espiritual. E então o Senhor disse, enchei essas talhas de água. E os servos foram, pegaram água, puseram água e encheram as talhas. E veja que interessante, o número delas era 6. 6. 6 talhas. Você sabe o significado do número 6? O número 6 na escritura é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia da criação. 6 sempre significa ou representa ao homem. Então essas talhas aí claramente representam a humanidade, os homens. Mas estão vazias, porque assim é a condição do homem diante de Deus, vazios. Estão vazias. Então, o Senhor faz encher elas de água. E logo diz assim, agora, tomai, diz assim, né? Tomai dela e tirai agora e levai ao mestre-sala e levaram. Então, os servos tomaram a água das talhas e levaram para o mestre-sala. Mas aconteceu que quando o mestre-sala provou a água feita vinho, nem saber eles de onde era, ainda que eu sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o esposo. Então o mestre-sala não sabia de onde vinha aquele vinho, mas chegaram aqueles serventes com não é bárbaro os sinais, né? O que a Bíblia fala, quando você vê esses homens que estudam isso profundamente, lá está a resposta para tudo, né? Mas no contexto espiritual, não é no contexto humano, né? Coisa de religiosa, né? Por isso que eu digo que eu não sou religioso. Mas aí já temos 6 taças, que representam o homem. Depois elas estavam vazias, que representa como o homem está. E aí ele pede para pôr água e para dentro. Agora leva para o mestre-sala, que deve ser o cara lá que organizava a festa. Nesse transporte ela se transforma em vinho. E o pior que... Pior não é uma força de expressão. Esse vinho era de alta qualidade. Então, isso é comentado na Bíblia. Então, se não é Cristo, aqueles vasos vazios, é o ser humano que não nasceu de novo, que não tem Cristo. E a alegria, o vinho representa a alegria. Então, quando aquela água é transformada em vinho, então a alegria está em Cristo, não está nas coisas do mundo. A alegria não está no casamento, a alegria não está nos filhos, a alegria está em Cristo. Depois, aí, o casamento do jeito que o Espírito Santo quer. Os filhos do jeito que o Espírito Santo quer. Mas, infelizmente, a gente não tem essa... São poucos que têm essa cultura, né? Esse entendimento. E é isso que nós estamos fazendo na academia, vida espiritual, entender? A vida espiritual. Né? Porque a religião não é vida espiritual. Água das talhas, mas a água tinha se tornado vinho, não sabemos em que momento, se quando eles foram, se quando eles pegaram, se quando eles chegaram lá, mas em algum momento aconteceu um milagre e o Senhor transformou a água em vinho. Mas a ênfase não está na milagre física, mesmo que seja assombroso, que seja uma coisa simplesmente impossível para os homens. Mas a ênfase está no que está acontecendo. O vinho chega lá, o mestre-sala prova o vinho e diz, oh, meu Deus, esse é o melhor vinho que já experimentei. Que coisa. Nunca vi que numa festa alguém colocasse ou deixasse o melhor vinho para o final. Isso não é o normal. O normal, ele chamou o noivo, né? Falou porque ele pensou que o noivo, porque essa era a responsabilidade do noivo, lembra? Que o noivo tinha conseguido um vinho ainda melhor, ou guardado um vinho ainda melhor. Então, chamou, olha, você guardou o melhor vinho para o final. O noivo ficava espantado, que não fiz nada disso. Mas o ponto não está no noivo daí desse momento. O assunto é o seguinte, o vinho que esse homem experimentou era melhor ainda que o vinho que tinha acabado. Superior, era um vinho que provavelmente ele nunca antes experimentou. É o vinho que Jesus fez ao transformar, convertir a água em vinho. E então disse, continua comigo, todo homem, versículo 10, serve primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido muito, que é lógico, né? Quando as pessoas já não têm condição de discernir a qualidade do vinho, porque está meio
tomadas pelo vinho mesmo. Quando já tem bebido muito, então o inferior. Mas tu reservaste o bom vinho até agora.